Se você chegasse numa sala de aula para fazer um estudo de batismo, por exemplo, ou se você chegasse numa sala de aula para fazer uma aula de módulo 1 aqui na igreja, e ao chegar lá, houvessem mais 2 alunos, contando com você 3 alunos para aquela aula, você ficaria decepcionado? Se você é um professor e você entra na sua sala de aula, você preparou aquele estudo, aquela matéria, você se dedicou para fazer a melhor aula, o melhor que você pode, e ao entrar na sala de aula, tem 2 alunos, você ficaria decepcionado? Se a nossa cidade se preparasse para receber o governador, montasse um palanque, preparasse um equipamento de som, todo o ambiente, e ao chegar o governador, tivesse 3 pessoas, ele ficaria decepcionado? Mas o governador do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Ele disse assim: em qualquer lugar do planeta Terra, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente. O Rei do Universo, se tiver 2 pessoas, sinceramente, reunidas em nome dEle, com toda a ocupação que Ele tem, com todo o poderio, com toda a soberania, Ele arranja tempo para esses 2 ou 3. Aleluia! Essa é a sua importância. É assim que o Rei Jesus te vê. Você é tão importante para Ele. Eu não vejo nenhuma pessoa, ninguém, nenhum ser humano que ficaria contente na medida do que eu coloquei aqui. Mas Jesus, Ele se preocupa demais com você. Mas sabe, como Ele disse, se houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente. E para que hajam 2 em concordância, é difícil. 2 ou 3 realmente reunidos por causa dEle, para tratar das coisas dEle, em absoluta unidade. Tudo pode acontecer. Mas por incrível que pareça, essa é a grande dificuldade. Eu quero pedir para você abrir a palavra do Senhor Deus. Vamos ver algumas palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus, capítulo 16. Mateus 16, verso 13. Mateus 16, 13. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí na sua Bíblia, quando tem Filho do Homem com letra maiúscula, Filho maiúsculo, Homem maiúsculo, Jesus está falando dele mesmo. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Ele nasceu de uma Virgem Maria, então o Filho do Homem é Ele mesmo. Quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram, uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Sabe que Jesus quer fazer essa pergunta hoje para os seus discípulos? Jesus perguntou isso para os seus discípulos daquela época. Quem você diz que Jesus é? Porque ainda hoje em dia, mais de 2000 anos se passaram, e muita gente não entende quem é Jesus Cristo, não é? Alguns poucos dizem que Ele nunca existiu, na verdade, que Ele é uma fábula inventada. Você sabia disso? Outros dizem que Ele foi um homem como qualquer outro. Alguns dizem que Ele, na verdade, não morreu na cruz, Ele estava em catalepsia, e depois Ele foi retirado da cruz, foi para o Oriente Médio, viveu, casou-se com Maria Madalena,
Muita coisa se fala dele. Muita coisa se fala dele. Ele falou, eu sou o Filho do Deus vivo. Eu desci do céu. Se você não acredita em mim pelas minhas palavras, creia ao menos pelos sinais que eu faço, eles testificam de mim. As obras que eu faço tudo que eu ouvi do meu Pai, eu faço o que o meu Pai manda. Mas até hoje, muito pouca gente realmente crê em Jesus Cristo, que Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Os demônios sabem disso. Os demônios diziam, que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo? E Jesus falava, cala-te, cala-te. Porque essa revelação tem que ser pessoal para cada um. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é a palavra grega para o hebraico Messias, Mashiach. Em português, ungido. Pedro falou, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Quando você tem o entendimento lá no seu coração real, verdadeiro, de que Jesus Cristo, Ele é o Filho do Deus Altíssimo, Ele é o Filho do Deus vivo, quando você realmente crê que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia, e por isso Ele está vivo, se você realmente crê nisso, nada pode parar você. Nada pode parar você. Porque você crê no Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Aleluia! Essa é uma revelação pessoal. Mas se cada um de nós tivéssemos só essa revelação pessoal, que já é tremenda, as coisas ainda não aconteceriam. Há algo mais necessário. Tem um gatilho, como diz o pastor Kleber, tem um gatilho, alguma coisa que ativa. E Jesus então disse, Pedro, pois eu também te digo, versículo 18, que tu és Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí na nossa Bíblia está escrito, também digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, não é? E por causa disso, alguns falam que Pedro foi o primeiro papa da igreja, e que a igreja está edificada sobre Pedro. Não é isso que Jesus falou. Se fosse pelo menos no português, estaria assim, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas ele falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Mas quando a gente vai para o grego, fica mais claro ainda. No grego, Jesus disse, tu és Petrus, porque aliás o nome dele era Simão. Simão, filho de Jonas, né? Bar-Jonas. E ele passa a chamar Pedro de Cefas ou Petrus, que é pedra. E ele fala, você é pedra, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, edificarei minha igreja. Jesus é a rocha desprezada pelos construtores. Jesus é a pedra angular, Ele é a rocha. Aleluia! Então, os discípulos já tinham aquela revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Cada um dos 12, eu diria talvez cada um dos 11, né? Porque Judas Iscariotes estava entre eles. Mas Jesus fala, agora eu vou dar uma chave dos céus para você. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Qual é essa chave? Eu quero saber qual é essa chave. Ele falou, eu vou edificar a minha igreja, Jesus disse. Amém? Eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. A igreja de Cristo não é edificada só em uma pessoa, ou por uma pessoa. A igreja de Cristo é edificada por cristãos. Nós juntos formamos o corpo, e Ele é a cabeça. O corpo de Cristo é a igreja. E Jesus fala, eu vou dar chaves para vocês.
Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Igreja, tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Igreja, por quê? Porque vocês são o meu corpo. Amém? Você está comigo? Então não basta só ter a revelação pessoal de que Jesus Cristo é o Filho do Deus Altíssimo. Já é tremendo. Já é tremendo. Jesus falou que se você entrar no seu quarto, fechar a porta, o teu pai que vem em secreto, te ouve. Aleluia. Mas Jesus está dizendo, eu vou dar uma chave para vocês agirem na terra e no céu. Que chave é essa? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu. Aí precisa de 2 ou 3, porque 2 ou 3 já são igreja. Aleluia. Vamos então agora para Mateus 18, onde Jesus explica esse mistério, essa chave, esse gatilho. Mateus 18, versículo 18. Mateus 18, 18. Veja que Jesus volta a falar para os seus discípulos a respeito disso. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aleluia. Então qual é o tamanho de uma igreja? Qual é o tamanho que uma igreja precisa ter para abalar o céu e a terra? 600 pessoas? 1.000? 2.000? 20.000? 40.000? Qual é o tamanho de uma igreja para ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu? 2 ou 3. O inferno não tem chance. O inferno não tem chance. Tem que ser aonde? Numa sinagoga, numa igreja iluminada, numa igreja no alto de uma montanha, numa igreja importante, de uma capital? Não. Aonde estiverem 2 ou 3, não importa onde, aonde estiverem 2 ou 3, o Rei da Glória chega. Bum. Vamos estabelecer o reino. O inferno não tem chance. Eu vou entregar chaves para vocês, ele falou. Qual é a chave? Unidade, concordância, corpo trabalhando como corpo. Você já viu uma pessoa que tendo um ataque epilético, um ataque convulsivo, você já viu? O que acontece naquele momento? É como se fosse um curto-circuito. A cabeça não consegue comandar o corpo, manda uma informação totalmente desordenada e o corpo, não é? O corpo precisa trabalhar em unidade, em concordância. Então, para que esse mistério aconteça, para que simplesmente 2 ou 3 possam abalar o céu, se 2 ou 3 cristãos realmente sinceros, em unidade, orarem por uma cidade, o céu de bronze rompe. Se 2 ligarem na terra, será ligado no céu. Então, qual é a única coisa que o diabo pode fazer? Impedir a concordância, quebrar a unidade. Não é? Porque aí, se não tiver unidade, não adianta nada uma igreja de 1.000 pessoas, toda iluminada, com equipamento de som. Se não houver unidade, não há concordância. Número não adianta, quantidade não adianta. Bastariam 2. Quantidade não importa. É por isso que Jesus começa esse ensinamento falando de perdão. Veja lá o versículo 15, aqui começa o assunto. Mateus 18, 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, não se o seu adversário, não se o desconhecido, não se o parente longínquo que você nunca viu, se teu irmão pecar contra ti, vai
e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Você viu, alguém pecou contra você, mas você vai até ele. E quando Jesus fala, vai e repreende-o, fica claro, talvez tenha até alguma versão mais clara, que não é que você vai lá esbofetear o teu irmão, falar, olha aqui, o que você fez? Não. O maior abençoa o menor, o maior perdoa primeiro, o maior tem mais compreensão que o menor. Então, teu irmão pecou contra ti, você vai até ele. Repreende, em amor, conversa, exorta, se acerta, vai com a bandeira de paz. Se ele te ouvir, ganhou teu irmão. Aleluia? Ensinamento de Jesus. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada e haja acerto. Jesus está buscando o quê? Unidade do corpo. Unidade da igreja. E se não as escutar, dize-o a igreja. E se também não escutar a igreja, então considera-o como um gentil e publicano. Não dá para ter concordância, não dá para ter concordância. Amém? Em verdade vos digo que tudo ligares na terra será ligado no céu, porque se 2 concordarem, será feito. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí estou eu. Glória a Deus. Jesus está falando então sobre unidade, sobre concordância, para a igreja poder ser igreja. Quais são as situações que podem romper a nossa unidade? Crença em Deus? A gente tem alguma discordância de que Deus é o único Senhor e Jesus Cristo é o único Filho? Temos discordância nisso? Não. O que poderia abalar a nossa unidade? Doutrina? Estamos de acordo que nós cremos em uma só fé, em um só batismo, em um só Senhor? Cremos no batismo do Espírito Santo? Cremos que os dons do Espírito Santo são para hoje? Amém? Cremos nos 5 ofícios apostólicos, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre? Cremos na evangelização do mundo? Cremos em pregar o evangelho e batizar para a salvação da alma? Amém? Cremos? Aleluia. Então, o que pode romper a nossa unidade? Assuntos não espirituais. Por exemplo, política. Enquanto eu prego aqui, talvez até o resultado da eleição já tenha saído, eu não sei. Eu estou aqui no púlpito desde antes das 7 horas. Então ainda bem que eu posso falar, antes de saber o resultado. Independente de quem ganhou, quem deixou de ganhar nesse primeiro turno, para qualquer estado ou para o país, nada pode quebrar, não deveria quebrar a nossa unidade. O diabo com tanta facilidade joga irmão contra irmão por causa de futebol, por causa de assuntos trabalhistas, por causa de política. Quando eu falei, o diabo não tem chance nenhuma, ele não tem chance nenhuma, porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos ali, mas ele tem uma chance sim, ele tem uma chance porque ele fica jogando irmão contra irmão tão facilmente. Fala a verdade. E aí você que está aí pensando, graças a Deus que eu não tenho isso, eu não sou atingido por essas coisas, né? Como aquele fariseu que se apresentou a Deus e falou, Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano, eu jejuo 3 vezes por semana, eu dou o meu dízimo de tudo, eu faço as minhas orações. Será que você não tem nenhum problema? Imagina que você está no seu turno de tabernáculo, você chegou no seu turno de tabernáculo, você está lá há 10 minutos, só você e o Espírito Santo, oh glória, aleluia, Senhor, o Senhor preparou esse tempo para mim, só nós, Senhor, eu, Senhor, aleluia, e de repente quem é que entra no turno? Aquela pessoa que nos últimos 20 dias fica te importunando no Facebook, falando aquelas coisas de política que você não concorda,
e aquela pessoa entra na sala. Seu irmão em Cristo. Como é que fica o clima? Bom, como você é educado e é cristão e era também essa outra pessoa, então vocês vão fazer cara de crente. Paz do Senhor, irmão. Que bom que você veio. Eu estava aqui adorando. Não é? E fica aquele clima. Ai, Senhor Deus, eu podia ter ido embora 10 minutos antes. Por que eu não cheguei 20 minutos depois? Senhor, o Senhor está querendo falar alguma coisa para mim? Estou sim, filho. Não deixe as coisas da terra quebrarem a sua unidade. Se não é fácil para Satanás, irmão. Joga crente contra crente, pai contra filho, irmão contra irmão, parente contra parente. Está amarrado. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele e se acerta. Porque em verdade vos digo que se 2 de vós ligarem na terra, será ligado no céu. Aleluia! A gente precisa resgatar a unidade. A gente acabou de ter um evento aqui, sábado e sexta-feira, do Union, né? Presença de Deus. Só que aí fora da igreja os irmãos estão aí se degladiando. Eu optei por não pôr nenhuma mensagem, nem nada na internet sobre política, assim. Eu sei que muitos pastores se posicionaram, puseram até bonito. Mas para a gente, não é que você não tenha que ser político, faz a sua parte, mas coloca Jesus acima. E aí Pedro que fazia as perguntas que nós gostaríamos de fazer para o mestre, Pedro falou, tá, Senhor, mas então, quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? 7. E Jesus lhe disse, não te digo que até 7, Pedro, mas 490 vezes. Se o teu irmão pecar contra você 490 vezes e vier até você, você perdoa ele. Por quê? Para que haja unidade no corpo, para que uma parte do seu corpo não comece a sair do seu controle, porque nós estamos todos ligados. A palavra fala que quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Quando um se desentende, todos se desentendem. Sabe por quê? Vai gerar raiz de amargura. E aí a gente não vai abalar o céu, não vai abalar o inferno. Aleluia! Hoje é uma noite muito boa, muito propícia para que o corpo de Cristo volte a ter paz, unidade. Não em função de partido político ou de candidato, nem de time de futebol, nem de qualquer outra coisa. Que o nosso vínculo é Cristo, a nossa unidade é Cristo. Amém? Durante o tempo eu tive aula de hebraico com um senhor, não era rabino, mas ele era um líder na comunidade judaica, aqui de Ubatuba. Um bom homem, foi muito bom o tempo que eu tive com ele. Mas judeu, praticante, e eu, cristão, pastor. E ele aceitou me dar aula de hebraico, eu fiquei muito feliz. E aí nós combinamos, logo na primeira ou segunda aula, nós combinamos o seguinte, nós vamos enfatizar e exaltar o que nós temos em comum. Nós temos em comum o mesmo Deus. E vamos relegar aquilo em que nós divergimos. Eu creio em Jesus Cristo, ele não. E olha, foi um tempo de convívio maravilhoso. Durante 1 ano e meio, eu aprendi muito com ele, aprendi o hebraico que eu precisava, porque a gente enfatizou o que nós temos em comum. Aleluia! E o que nós temos em comum? Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Amém? Se nós realmente tivermos unidade,
A gente pode mudar a cidade, pode mudar o Brasil, pode mudar o mundo, pode mudar a nossa família. Se nós não tivermos unidade, a gente não muda nada. O diabo sabe disso. Amém? Glória a Deus. E eu quero acrescentar um outro ponto muito importante para a nossa conversa antes de encerrar. Eu quero pedir que você vá comigo até Lucas no capítulo 21, o verso 24. Lucas 21, 24. Para dar um contexto, eu vou ler o versículo 20, tá? Lucas 21, 20. Mas Jesus diz assim para os judeus: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Jerusalém foi saqueada, o templo foi destruído no ano 70 da era cristã, no ano 70 pelos romanos. E desde então até hoje o templo não foi reconstruído. Verso 24. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada pelos gentios. Você sabe, o lugar onde era o templo de Salomão, que hoje só resta uma parede, né, o muro das lamentações, aquele lugar é o Monte Moriá. O Monte Moriá é o mesmo monte aonde Deus falou para Abraão ir até lá e oferecer o seu filho Isaque. No mesmo Monte Moriá. Foi ali que Deus mandou construir o templo. E ali no Monte Moriá, quando tinha o templo, tinha um lugar específico ali naquele monte, que eu não duvido nada que não seja exatamente onde Abraão fez o altar para sacrificar Isaque. Ali é o Santo dos Santos. Quando o templo foi destruído pelos romanos e até hoje não foi reconstruído, Jerusalém tem sido pisada pelos gentios. Ali mesmo em cima, na esplanada do templo, tem uma mesquita muçulmana. Está sendo pisada pelos gentios. E Jesus fala, isso vai acontecer até que os tempos dos gentios se completem. Ei, você é gentil. Sabia? O que é gentil? Gentil é aquele que não é judeu. E nós estamos vivendo o tempo dos gentios. Jesus falou sobre isso. O que é esse tempo dos gentios? Vamos lá para Romanos 11, 25. Nós estamos vivendo o tempo dos gentios, em que Israel está sendo pisada, Jerusalém está sendo pisada ali. Ainda não foi reconstruído o templo. Romanos 11, 25. 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Israel endureceu o coração, até hoje Israel não crê que Jesus Cristo é o Messias, né? Israel ainda espera a vinda do Messias, e nós já esperamos a volta do Messias, mas Deus fala, olha, Deus endureceu em parte Israel, até que a plenitude dos gentios se cumpra, até que o tempo dos gentios se cumpra. Irmãos, a gente está vivendo o que Deus chama de época da graça, período da graça. É o tempo que Deus parou o calendário celestial, Ele parou o cronos dele, até que o maior número possível se salve. Quando você estuda a Bíblia e você vê lá a profecia de Daniel, das 70 semanas de Daniel, você vê que lá está muito claro que a 69ª semana de Daniel já se cumpriu, a semana de número 69, que foi
a vinda do Messias, a manifestação de Jesus Cristo, a crucificação de Jesus, a 69ª semana já se cumpriu. E Daniel falou que seriam 70 semanas até o fim de tudo. Só que entre a 69ª semana e a 70ª semana, Deus abriu um tempo. O que é a última semana? É a grande tribulação. A última semana é a grande tribulação, que vem logo depois do arrebatamento da igreja. E esse tempo entre a semana 69 e a 70 é a época da graça, é o tempo dos gentios, é a plenitude dos gentios, é o tempo que Jesus falou, vão, eu edifiquei minha igreja, agora vocês vão em meu nome e preguem o evangelho a toda criatura, porque todo aquele que crer e for batizado será salvo, vão saquear o inferno, vão povoar os céus, e Deus parou o calendário para que a igreja faça a sua parte. E perguntaram para Jesus, mas Senhor, quando virá o fim? Ou quando começará a última semana? Jesus fala, só o Pai sabe. Nem os anjos sabem, nem o Filho sabe, só o Pai sabe. É a época da graça, é a época da salvação, é a época que a igreja de Cristo devia estar unida, focada, olhando para cima e salvando vidas. Só que quando a igreja começa a perder o foco e começa a olhar só para a área social, só para a política, e começa a olhar e começa a querer ser filósofo, né, filosófica e sociológica e intelectual, a igreja perdeu a unidade, perdeu o foco. O que nós temos feito com a época da graça? O que nós temos feito com o tempo dos gentios? Você entende? E finalmente eu quero ler o último texto que está em Atos capítulo 15. Atos 15. No verso 14. Atos 15, 14. Simão, Pedro. Atos 15, 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. Aleluia. Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Aleluia! Deus visitou os gentios para tomar um povo para o seu nome. Qual é a placa da igreja? Não tem placa de igreja, são cristãos. Jesus veio para os gentios para formar um povo para Ele, para o nome dEle. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito, depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Aleluia! O plano de Jesus Cristo foi chegar aqui e estabelecer a sua igreja, que começou com os gentios, começou com os judeus e logo se estendeu para os gentios, a igreja de Cristo. Ele levantou um povo para o seu nome para que o restante dos homens se salvem. E aí ele falou, vão por todas as nações, pregue o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Aleluia! E quando o evangelho do reino for pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, então virá o fim, ele disse. Eu fico muito surpreso quando a igreja apostólica começa a fazer missões fora do país e alguns membros da igreja apostólica falam, eu não acho muito certo isso, acho que eu devia ser um evangelho mais local. Ide por todas as nações, prega o evangelho. Sabe por que às vezes é importante você ir? Porque profeta não tem honra senão na sua própria terra. Às vezes tem que vir alguém de fora para falar para o seu irmão. Amém? Às vezes tem que vir um moçambicano para falar para um brasileiro. Às vezes tem que ir um brasileiro para falar para um chinês. A gente tem que pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. A igreja tem que pregar o evangelho em Ubatuba, em São Paulo, no Brasil e nos outros países. Amém? Você está comigo?
E não podemos deixar questões de política, de futebol, de outras coisas quaisquer nos dividir. Senão a gente não tem força nenhuma, a gente não tem autoridade nenhuma. A gente não está reunido em unidade, a gente está reunido em desunidade. Glória a Deus, porque hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia celebra a nossa unidade entre nós e com Cristo. Amém? Então eu quero pedir ao Pai que dê um fôlego novo para essa igreja e para todas as igrejas, você que está aí me assistindo, me ouvindo, dê um fôlego novo para a gente receber uma unção de amor ágape, de amor que tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. O amor que não pensa em si mesmo, o amor que não se ufana nem soberbece, o amor que não quer o bem, não se ressente do mal, não quer o mal, mas o bem, que não se ressente do mal, o amor que perdoa. E que a gente hoje, em nome de Jesus, restaure a nossa unidade. Aleluia! E vem aí um segundo turno, possivelmente, digo não sei, né? Possivelmente. Então, que nada possa quebrar nossa unidade. Cristo está acima. Cristo está acima. Aleluia. Tempo dos gentios está correndo. Está correndo o tempo. Jesus falou, trabalhe enquanto é dia, porque virá a noite quando ninguém poderá trabalhar. O tempo de pregar o Evangelho, o tempo da salvação é agora. Aleluia. Que qualquer um ao chegar perto de você, veja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Jesus falou, bem-aventurados os pacificadores, porque verão a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. E antes do louvor subir aqui, porque eu quero que o louvor também participe, eu quero fazer um ato profético agora. Aleluia. Um ato profético. Para envergonhar o inferno. Pode ser que ninguém tenha te ofendido nesses últimos dias todos. Pode ser que você não tenha ofendido ninguém, então não tem problema. Mas o ato profético que eu quero fazer com você, eu quero te pedir, para você dar uma saidinha do seu lugar, pode ser perto, pode ser longe, só para você ir até alguém que também é teu irmão em Cristo, e falar, irmão, eu te amo em Jesus Cristo, nós somos corpo, nós somos irmãos, e a nossa guerra é conjunta, é única, nosso inimigo é único, e você não é meu inimigo. Amém? Você pode sair do seu lugar agora, por um momento, fazer um movimento santo, vai até alguém, pode ser qualquer pessoa, e fala uma palavra de unidade para ele, uma palavra de unidade, que nada possa romper a nossa unidade em Jesus, porque tudo que nós ligamos na terra será ligado no céu, que Deus fortaleça a unidade do corpo de Cristo, a nossa causa é o reino dos céus. Os governos vêm, os governos vão, eles passam, mas o reino dos céus permanece. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Amém. Agora eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui, por favor. O Ministério de Louvor, vamos estar aqui louvando ao Rei. Aleluia. Certamente o pastor Marcelo já sabe qual é a música para esse momento. Amém? Glória a Deus. O nosso amor é maior do que as nossas diferenças. Aleluia. Aleluia. Rexeriandarabaxê. Levanta a sua bandeira de paz para qualquer um que você precisar levantar, amém? Glória a Deus. Porque o reino dos céus permanece. A gente vai colocar hoje Satanás debaixo dos nossos pés. Para que o inferno saiba, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
aí estou eu no meio deles. Essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo que faz o inferno estremecer. 2 ou 3 é suficiente para abalar o céu, desde que haja unidade. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, como pastor, Pai, eu profetizo unidade neste corpo, Senhor. Unidade, Senhor, em transparência, em verdade, Senhor. Muitas setas entraram, muitas mágoas se formaram, Senhor. Muitas sequelas aconteceram, mas Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus Cristo, ajuda, Senhor, a tirar toda raiz de amargura, Senhor Deus, todo ressentimento. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo uma unção simples e poderosa de perdão no meio do corpo de Cristo, perdão entre os familiares, perdão entre os irmãos em Cristo, em nome de Jesus Cristo. Colocamos, Senhor, Cristo acima de tudo, Pai, o sangue de Cristo sobre nós, Pai. Perdoa-nos, Pai, somos pequenos, Senhor, somos pequenos, somos movidos por sentimentos, somos abalados por palavras. Eu peço perdão, Senhor, mas em nome de Jesus, restaura a nossa unidade, Senhor. Eu profetizo uma unção de amor verdadeiro, sincero, para que quando você estiver enfermo ou alguém enfermo da sua família e você estiver precisando de oração, a unidade poderosa do corpo de Cristo será firme para abalar o céu na oração por você ou pelo seu familiar. Satanás não vai roubar a nossa unidade em nome de Jesus Cristo. Assim, Pai, recebemos agora uma unção de amor, o amor que suporta, o amor que perdoa, o amor que compreende, Senhor, o amor que se doa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.